Aquele vídeo clássico no Brasileirão, mas que hoje a gente vai trabalhar no Campeonato Carioca. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vídeo simulando aqui os resultados e te explicando o que o Fluminense precisa para fazer o quê nessa reta final de Campeonato Carioca. Não se esquece do like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E ó, não dá mole não, cara. Se você for agora lá no site da Golcase, que o link tá aqui embaixo no primeiro comentário, eu tô mostrando aí na tela o site da Golcase, você consegue comprar capinhas de celular, capinhas do Fluminense, com qualidade, capinhas de qualidade, por um preço muito legal. Isso porque você tá olhando aqui, ó. Ah, louco da cabeça, a capinha tá R$ 59,90. Pô, Gabriel, tá, mas esse preço cai pela metade. Por que cai pela metade? Não, cai por menos da metade. Porque é o seguinte, se você comprar 2 capinhas, você já ganha mais 2. Ou seja, você pega 4 capinhas, cada uma sai a R$30, mais ou menos. E você ainda aplica o cupom Raiz Tricolor. E, meu amigo, cai mais ainda. Tem mais desconto, tem um percentual de desconto. Tem capinhas assim legais, ó, que você pode colocar o seu nome, enfim, e tem a torcida do Fluminense. Tem a capinha fazendo L, tem a capinha fazendo coração, tem capinha de camisa, todas as camisas do Fluminense praticamente tem. Como você comprar a capinha lá, você bota o seu nome, bota o seu número, personaliza. Tem Fluminense, eu vou cantar pra te apoiar até o dia que eu morrer. Enfim, tem capinha pra cacete. Aproveita, vem aqui embaixo no link, tá na descrição, e vai no site da Golcase. Vamos embora. Pra gente fazer o simulador, né, que eu prometi. E eu vou simulando aqui, mais do que simular, é te explicar os cenários, né, pro jogo de amanhã contra o Flamengo dessa quarta-feira. Vamos lá. Eu vou simular aleatoriamente aqui resultados que não tem nada a ver e pouco interferem no caso do Fluminense, tá? Então vou botar empate entre Nova Iguaçu e Madureira e vou botar um empate entre Resende e Audax. Esse daqui importa muito pouquinho, tá? Esse Resende Audax aqui importa um pouquinho. Eu vou até botar uma vitória do Resende pra vocês entenderem por que importa. Qual que é a parada? O meu objetivo aqui não é adivinhar os resultados, é te mostrar os cenários. O primeiro cenário que eu vou te mostrar é o Fluminense, o óbvio, o Fluminense ganhando o jogo. O Fluminense ganhando do Flamengo, é o campeão da Taça Guanabara, termina em primeiro, e com isso ele terá um adversário que será o 4º colocado. Dentro da lógica, qual que é a lógica? É o Botafogo vencer a Portuguesa, é o Vasco, é o Volta Redonda vencer o Boa Vista, e é o Vasco vencer o Bangu. Essa é a lógica, né? Então, botei os resultados da lógica aqui, e dentro da lógica, se o Fluminense ganhar o seu jogo, o Fluminense pegará o Volta Redonda, com o Fluminense tendo o mando de campo no jogo de volta. A ida deve ser lá em Volta Redonda. Dando uma olhada no regulamento, a gente até discutiu isso no canal 20, não tem nada que proíba o jogo da semifinal sem Volta Redonda. As finais são no Maracanã, mas não tem nada que proíba, por exemplo, o jogo da semifinal, o Volta Redonda mandar lá na sua casa. Até acho que realmente vai mandar o jogo lá mesmo, porque pode ter um bom público de tricolores e eles estão preocupados com a questão esportiva mais do que a grana, né? Volta Redonda é um time que tem uma real possibilidade de... Não é uma possibilidade fictícia, né? Eles têm feito uma boa campanha no Carioca. Basta ver a diferença de pontuação, né? Nessa hipótese aqui, eles fariam 22 pontos, os outros melhores aqui fariam 13, 12 pontos, né? É um pequeno com carinha de grande, né? Então assim, a gente pegaria o Volta Redonda na semifinal e teria um Vasco e Flamengo na outra semifinal. A gente passando, a gente tem alguma vantagem na final, Gabriel? Não, a gente tem vantagem só na semifinal, que é a vantagem do empate. 3-0 pro Fluminense na ida, 3-0 pro Volta Redonda na volta, não tem pênalti. O Fluminense está classificado. Então teria essa vantagem. Mas pra final, não. Pra final a gente teria a vantagem contra Vasco ou Flamengo, a gente passando, de ser o mandante do segundo jogo. A operação do estádio é nossa, o desconto pro sócio é nosso e tal, enfim, teria essas vantagens. E nessa hipótese, repetindo, tá? Eu tô desconsiderando aqui o jogo do Fluminense. O resto, eu botei os resultados mais prováveis, tá? Aqui, se eu for botar o resultado mais provável, é o empate do Resende. Essa é a realidade. Dentro dos resultados mais prováveis, se o Fluminense vencer o seu jogo... E lembrando, eu tô botando vitória simples de tudo, tá? O Flamengo cai pra 3º.
O Vasco, que acabou de ganhar o Flamengo, passa a ter a vantagem dos dois resultados iguais. Significa que, por exemplo, na ida o Vasco ganhou de 1-0 do Flamengo, na volta o Flamengo tem que ganhar por 2 de diferença. olha o quanto que tá em jogo pra eles também esse Fla-Flu. Dentro desse cenário óbvio ainda também, o cenário com o empate. Com o empate, a gente vai precisar ir um pouquinho mais fundo. Com o empate, o Flamengo termina na liderança. O Flamengo, dentro do cenário óbvio aqui mais uma vez, que é a vitória do Botafogo, Volta Redonda e Vasco, o Flamengo ficaria com a primeira posição enfrentando Volta Redonda e o Fluminense ficaria refém de uma questão de saldo de gols. Por quê? Empataria em pontos com o Vasco, no caso do Vasco vencer o Bangu, mas teria 2 gols a mais de saldo, fazendo com que, se o Vasco ganhe por 3 gols de diferença, o Vasco passe a gente. Ah, Gabriel, mas não muda nada, vai ser Fluminense e Vasco do mesmo jeito. Mas aí pra semifinal, eles teriam a vantagem do empate. Eles teriam a vantagem de, por exemplo, empatar os 2 jogos, ou se perderem por 1-0, só precisarem ganhar por 2-1, 3-1, 3-2, 1-0 no jogo de volta. Então a gente fica meio que refém. E com um detalhe, o jogo do Fluminense é na quarta-feira. O jogo do Fluminense é na quarta-feira. O jogo do Vasco é só na quinta-feira. Então o Vasco vai ter uma vantagem. Por que isso, Gabriel? Segurança. Não tem como o Vasco jogar em São Januário na quarta, tendo um Fla-Flu no Maracanã também na quarta. A PM nunca iria aprovar. Flamengo e Fluminense, como assim, na teoria estão brigando ali pela Taça Guanabara, não viram problema de jogar antes. Os dois já estão praticamente classificados. Gabriel, e um cenário de derrota? Qual o tamanho do dano nosso? Dentro dos resultados óbvios, muda que o Vasco com certeza passa a gente, né? Ganhando o Bangu, ele passa a gente. O Flamengo termina como líder. E a gente pode até mesmo ser eliminado. Sim, mas aí para ser eliminado, o Botafogo teria que fazer 6... exatamente. Teria que ganhar, nesse cenário aqui, deixa eu botar o cenário de 1-0, né? Teria que fazer 6... tirar 6 gols de saldo nessa brincadeira para poder passar o Fluminense, né? 14-14, empataria no saldo e passaria nos gols pró. Mas, por exemplo, se for aqui, ó, 2-1, já vai empatar em tudo, né? Aí vai para cartões e tal, é uma outra história. Então, assim, o Botafogo teria que gerar uma diferença gigantesca que, convenhamos, isso não deve acontecer pro Fluminense ser eliminado. Mas um cenário factível é o Volta Redonda ganhar por 2 gols de diferença do Boa Vista na quinta-feira. Seria basicamente ele ganhar por 2-0, ou então se o Volta Redonda ganhar por 1 gol, o Flamengo, por exemplo, nos ganhar por 2 gols de diferença. A gente perdendo é um cenário real da gente ficar em quarto. O Botafogo, como eu falei, dificilmente passa a gente por essa questão do saldo e tal. Teria que acontecer bizarrice. Ou o Botafogo golear a Portuguesa, não seria tão bizarro assim por 3, 4 gols. E o Fluminense também ser goleado pelo Flamengo por 3, 4 gols para abrir a diferença. Ou então o Botafogo fazer uma goleada histórica na Portuguesa. Então, assim, esse cenário é um cenário praticamente impossível. Pode acontecer? Pode, porque é futebol, né? Tanto que o nome é futebol, né? Já diz tudo. Mas, enfim, voltando para cá, é um cenário real, se o Fluminense perder pro Flamengo, principalmente se for por mais um gol de diferença, de que a gente caia pra 4ª posição. E aí, assim, é um cenário chato, porque é o Vasco e Volta Redonda, dando a vantagem pro Vasco aqui ainda, e a gente enfrenta o Flamengo. Aí você fala, pô, Gabriel, não, mas pô, pegar o Flamengo é moleza, pô, eles estão mal pra cacete. Só que aí os meios vão estar justificando os fins. O Flamengo tá mal pra cacete, mas a gente acabou de perder pro Flamengo. Pra chegar nesse cenário aqui, a gente perdeu pro Flamengo. Entende? Então, a gente vai ter um desafio gigantesco e eles têm as vantagens do empate e do mando no jogo de volta. Então, assim, perder esse Fla-Flu, o Fluminense tá quase que entre a cruz e a espada, assim. O Fla-Flu pode parecer, ai, Gabriel, tá valendo a Taça Guanabara. Não vale de nada. Eu concordo, o título da Taça Guanabara, a única coisa que ele tem de boa é que a taça é bonita pra cacete, a taça ali em si. Só isso. Mas a classificação no Campeonato Carioca importa muito. Importa muito. A vitória, a distância da vitória pra derrota, ela é gigantesca. A vitória. Pegamos o Volta Redonda na semifinal, tá jogando bem, tá. Mas é um time menor ainda, decidimos em casa, temos a vantagem do empate, decidimos em casa, inclusive, a final também seja contra Vasco ou contra o Flamengo. Derrota. Pegaremos o Flamengo,
que a gente vai ter acabado de perder, com a vantagem do empate sendo deles e com eles tendo o mando do jogo de volta. E detalhe, se a gente passar do Flamengo, a gente vai pra final com o Vasco, com eles tendo o mando do jogo de volta. Então assim, o jogo é muito importante. Alguns outros pontos a serem acrescentados, tá? Em relação às dificuldades de cada jogo. Botafogo e Portuguesa. Os times do Rio estão interessados, tanto Portuguesa quanto Bangu, mas principalmente pro Bangu isso, na conquista da vaga para a Taça Rio, né? Do 5º ao 8º, e também na conquista da vaga para a Série D. Então, Bangu e Portuguesa, principalmente o Bangu, porque seria uma decepção gigantesca para eles. Caso, por exemplo, o Nova Iguaçu ganhe o jogo aqui, por exemplo, vai passar o Bangu fica de fora da Série D no ano que vem. Então, assim, eles estão à vera com isso, entendeu? Não estão à brinca, não. Mas são adversários inferiores. Tanto a Portuguesa quanto o Bangu. O Bangu, inclusive, vem de 2 sapecadas, né? O 5-0 pra gente. E antes tinha tomado 4, né? Tomou 4 em casa do Volta Redonda. Então, né? E o outro jogo que eu falei do Volta Redonda e do Boa Vista, qual que é o desespero aqui? É o próprio Boa Vista, né? Porque o Boa Vista, como vocês podem perceber, se o Rezende ganhar o jogo dele, o Boa Vista também precisa ganhar do Volta Redonda para poder não ser rebaixado. E vamos lembrar, o Boa Vista está na Série A desde que subiu em 2007. Nunca caiu para a Série B. É um time estruturado em Saquarema, tem um dono que tem dinheiro, enfim. Não está no objetivo do Boa Vista de maneira nenhuma cair. Não é igual Boa Vista cair aqui. Acho que mais duro a queda nesse momento seria só pro Madureira, pro Bangu, que também caiu já nesse período, acho que voltou em 2009. Acho que pro Madureira e pro Bangu. O Volta Redonda caiu ano passado. Tudo bem que assim, Carioca você pode cair e voltar pro ano seguinte, porque a Série B é depois, né? Mas enfim. Então o Boa Vista deve jogar a Vera, tá? Muito a Vera contra o Volta Redonda. Pode ser uma surpresa aqui, por exemplo. Então, acho que tá um resumão aí do que pode acontecer. Botafogo se classifica como, Gabriel? Basicamente, o Botafogo, para não depender de ninguém e se classificar, ele precisa tirar 6 gols de diferença em relação ao Volta Redonda, se os dois vencerem. Na verdade, tirar 5, né? Porque o Volta Redonda também tá ganhando. O Botafogo tá numa situação muito complicada. O Botafogo é aquele caso de só se classifica se os outros tropeçarem. Porque eles têm que fazer uma goleada muito grande. Pode acontecer, repetindo, né? Teve algumas goleadas já nesse Carioca, mas não é o provável de acontecer. Torço, inclusive, mesmo que o Botafogo goleie, enfim, mas torço para que o cenário seja esse. Acho que seria um cenário legal. Quer dizer, na verdade, cenário saboroso dentro... o Botafogo, eu prefiro o Botafogo eliminado do que o Vasco. Apesar do Vasco ter ido melhor para mim, ser um adversário mais difícil, mas o Botafogo tá no 2º ano da SAF e indo mal, seria engraçado como zoação. Mas acho que o melhor cenário dentro do que é possível seria esse daqui. Tudo tá nas mãos do Fluminense. Empatou, ganhou. Cenário ótimo, que não quer dizer que vai ser campeão, tá? É um cenário bom, facilita o caminho. Empatou. Cenário mais ou menos. Cenário mais ou menos se o Vasco não passar a gente, mas se o Vasco passar a gente é um cenário ruim. Né? Se o Vasco passar a gente é um cenário ruim. Depende de quanto o Vasco ganharia do Bangu se a gente empatar. E perdeu. Se perdeu, o cenário é péssimo. Com o Volta Redonda ganhando por 2-0, o cenário é desesperador. Devastador, como diria o Vilela. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Vá. E tem a Taça Rio aqui também, né? O Botafogo deve ser campeão da Taça Rio, né? SAF, né? Pô, fogão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.